E aí, vamos começar uma das partes mais difíceis aqui, mais desafiadoras do nosso estudo de casa, né? Vamos começar a guia de estilos, tá? Então vou começar aqui duplicando uma seção, né? Pegar essa do moodboard aqui que tá menorzinha, vou empurrar ela aqui para baixo. E aqui a gente tem um longo caminho pela frente, né? Guia de estilos aqui, então vamos colocar aqui em cima guia de estilos. Tem um íconezinho que eu gosto de usar, que é a paleta de cores aqui. Palette, que ela representa bem a guia de estilos aqui, né? Que é justamente a paletinha de cores. Então vou colocar aqui 48, por exemplo. E aí vocês lembram que a guia de estilos ela vai ter a complexidade que a gente quiser dar, tá? Aqui eu coloquei muita informação. Aqui está muito completo. Dificilmente, quase impossível você achar no Behance, por exemplo, um estudo de caso que tenha o detalhamento das sombras, por exemplo. Tá, espaçamento difícil pra caramba, as bordas também é difícil, mas a gente quer fazer um trabalho bem feito, bonito, né? Então vamos fazer um negócio do jeito que deve ser feito. Então guia de estilos aqui, né? Vamos começar, vamos por partes aqui, tá? Então vamos criar algumas subseções aqui, que é justamente aquilo que a gente estava falando ali embaixo, né? A gente vai ter tipografia. Vou criar várias aqui já. Vou apagando aqui. Opa. Aqui. Tipografia, paleta de cores. Aí o próprio ícone da paleta de cores já está certo ali, né? Já é isso aí mesmo. Sombras e grids. Aqui. Sombras. Grid. Depois a gente tem espaçamentos, bordas. Espaçamentos, bordas. E aí, se eu não me engano, a gente tem ícones, né? Aqui. Vou dar uma afastada aqui no pessoal antes, né? Jogar todo esse pessoal aqui para baixo. Para poder caber melhor aqui, né? Opa, veio até o pessoal do outro lado aqui. Aí, beleza, agora temos bastante espaço. Ok, depois de espaçamento a gente tem bordas, ícones e componentes. Então, espaçamentos, bordas, ícones e componentes. Né? Ícones e componentes. Vai ser difícil encontrar um ícone que represente o ícone, né? Ou vai ser fácil, não sei. O de tipografia, acho que a gente já tem aqui. Se eu botar text, por exemplo, ele aparece um que é... Vamos ver aqui na seção de editor, né? Cadê aqui? Editor, aqui, font size, né? Esse azinho aqui. No estilo as aulas de genética que a gente tinha lá, né? Na escola, azinho. Então aqui vai ser H3, né? Que já que está falando de seção, né? E o ícone já não vai ser mais 48, vai ser 42, né? Agora. Então aqui 42. Opa, ficou 32 aqui. Beleza. E aqui cruzinha de destaque para ele. Um ícone um pouquinho menor, mais discreto. Paleta de cores já está com o ícone certo. Sombra, vamos ver se tem alguma coisa aqui de shadow. Uma coisa assim. Ou light. Vamos ver, né, se tem alguma coisa de sombra aqui. Aqui, por exemplo, pode ser o solzinho da iluminação, né? A gente também não precisa ficar muito encanado com esse negócio de ícone não, tá? Se você não conseguir encontrar, não é o fim do mundo não. Ou você faz um ou você usa um parecido já e já deu. Não gasta muito tempo com isso não. Ok, grid. Esse daqui inclusive ficou grande ainda, né? Vou botar ele para H3 aqui. O resto tá certo. Então grid, a gente já deve ter um aqui também. Ok, grid tem até esse outro aqui que eu acho que representa melhor. 42 no vermelho. A gente tem que tomar cuidado só para não deixar essa seção gigantesca, tá, pessoal? A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque senão cansa, o pessoal não vai nem ver o nosso design. Vai ficar lá longe.
aqui espaçamento, né? Eu botei space aqui. Apareceu esse space, mas esse aí é de espaço, né? Vamos ver aqui distance. O ruler aqui de régua. O de régua é interessante, né? Espaçamentos. Então vou colocar a reguinha aqui. 42 no vermelho. Bordas. Então vamos colocar aqui border. Não sei se vai aparecer alguma coisa mais aqui. Tá bom esse aqui, né? Borda aqui 42 no vermelho. O ícones, eu acho que a gente pode usar até o próprio Remix Icon aqui, né? O próprio logo deles, já para indicar que é com eles, né? Falou de ícone, falou em Remix Icon. Que bom que não é paga, porque a qualidade dessa biblioteca é absurda, né? E aqui componentes, por exemplo, vamos ver se a gente tem um botão ou alguma coisa assim, né? Button, table. Vamos ver se a gente encontra algum ícone que represente os nossos componentes. Card. Não, card não. Deixa eu ver o que é que vai vir de componente, né? Vai vir os inputs também, né? Aqui input. Teclado. Tem botão, input. Eu acho que vamos botar esse radio button aqui, fica legal. Ou até o checkbox também, né? O checkbox representa bem os componentes da gente. Então aqui eu poderia colocar inclusive o mesmo do moodboard, né? Já que a apresentação dos componentes é parecida com o moodboard, é aquele mosaico lá. Vou colocar no vermelho aqui. E vamos dar uma ajustada só nesse espaçamento aqui, né? Que eu tô ficando agoniado já. O ícone está muito afastado aqui do texto, vou botar 24 aqui, por exemplo. Beleza, então temos bastante informação para trazer aqui, né, em relação à nossa guia de estilos. E vamos colocar aqui uma introduçãozinha, né? A guia de estilos foi elaborada levando em consideração... Quantas partes aqui foram? 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se eu não me engano. Isso, 8 partes. Consideração suas 8 partes. Tipografia, paleta de cores, sombras, grid, espaçamentos, bordas, ícones e componentes. Ok. Todas as decisões de design foram tomadas levando em consideração usabilidade e escalabilidade, né, do sistema. Então vamos destacar aqui usabilidade e escalabilidade, né? H5, corzinha de destaque, e aqui 8 partes, né? Então a gente destaca as 8 partes aqui. H5 e a cor de destaque. Beleza. Então a gente vai ter várias opções aqui pra gente ir seguindo, né? Vamos ver, primeiro vamos construir tudo no cru aqui, né? Direto no fundo, depois a gente pode fazer um mosaicozinho aqui na guia de estilos também. A gente pode ver como é que a gente segue aqui, tá? Então, tipografia. Vamos ver. A gente vai trazer as duas fontes que a gente usou e essas aplicações aqui, né? Então, vou apagar aqui. Trazer aqui para o lado. As duas fontes que a gente usou foi Montserrat e Inter, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, Montserrat, e aqui eu vou colocar a explicaçãozinha, né, em forma de parágrafo, por exemplo, qual foi o uso que a gente deu para ela, né? Então, fonte de destaque. Aqui eu vou colocar um tamanho maiorzinho aqui. Assim, por exemplo. Ok, dá um espaçamentozinho menor aqui. Talvez 8. Aqui, legal. Isso aqui já vai ser na cor secundária, né? Texto secundário. Montserrat, fonte de destaque. E aqui Inter, né? Inclusive o próprio Montserrat já é a própria letra aqui, né? E aí o Inter eu vou desfazer aqui e colocar Inter aqui também, né? Fonte.
vamos dizer assim, a fonte comum, a fonte principal, né? Então a gente até inverte a ordem aqui, Inter e Montserrat. A gente já disse quais são as aplicações de cada uma. E aqui a gente coloca as tags, as fontes, tamanho e peso, né? Então vamos criar uma tabelinha rápida aqui. Ou a gente pode até usar como base essa daqui, né? Vamos pensar como é que a gente passa isso aqui lá pra dentro. Isso aqui até que ficou num formato legalzinho. A gente pode até passar lá pra dentro desse jeito mesmo. Mas vamos só então separar aqui os títulos, né? Fazer o seguinte. Eu vou duplicar isso aqui. Vamos apagar aqui os títulos pra gente deixar ele separadinho, bonitinho, né? E aqui o corpo da tabela. Então a gente tem tag, fonte, tamanho, peso. Então essas daqui, por exemplo, a gente pode colocar H4 talvez. Vamos ver aqui, H4. Ok. E essas aqui pode ser parágrafo pequeno, alguma coisa assim, né? Aqui. P small. Na letrinha na cor secundária já, né? Texto secundário. E essa daqui na cor de texto primário. Beleza, estamos indo bem. Aqui a gente pode fazer o seguinte também, né? Pode colocar uma linhazinha aqui separando. Dá pra fazer uma gracinha aqui, né? Vamos ver o tamanho aqui dos campos, né? Dá uma geral aqui. Fazer o seguinte então, a gente pega essa linha, coloca aqui, por exemplo, numa cor que a gente queira, um destaque, alguma coisa assim, né? Dá um tamanho para ela aqui. E eu vou juntar aqui, né, o corpo, a linha e o título em um auto layout só aqui, por exemplo, de 24 de espaçamento. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Duplicar essa linha, colocar ela aqui, aqui e aqui. Shift A, Shift A e Shift A. Vou pegar todo mundo, centralizar, colocar 24 aqui, dar Shift A em todo mundo também e juntar aqui, né? Deixar 0 de espaçamento. Aí aqui a linha até que ficou legal, sendo que eu acho que a tabela ficou muito próxima, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa linha preenchendo tudo aqui. E aí a gente coloca, por exemplo, tô pensando aqui como é que a gente pode fazer. Vamos aumentar então proporcionalmente aqui um pouquinho de todo mundo, que eu acho que assim já dá um espaçamento melhor. Aqui, maravilha. É isso, então aqui a gente tem o nosso frame com a tabelinha. Vamos colocar ele aqui dentro, né? Vamos juntar então Inter e Montserrat de um lado aqui, por exemplo, com 40 de espaçamento, e a tabela aqui, né, do outro lado. A gente estica para jogar essa tabela lá para o final. Deixa isso aqui também esticado, por exemplo, para deixar separado, né? Inter e Montserrat, não gostei muito separado assim não. Vou deixar aqui 80, por exemplo, não, 60. Aqui a gente tem a tabelinha. A gente pode até dar uma aumentada nela, porque sobrou espaço aqui também, né? Para deixar ela com um espaçamento bem legal. Então aqui a gente tem a tipografia, as aplicações, né? E aqui a escolha das fontes com o seu respectivo uso. Então, beleza. Temos aqui a nossa primeira seção de tipografia. Vou juntar aqui, por exemplo, com 40 de espaçamento. E vamos seguindo. A gente pode até acrescentar mais uma informação aqui, tá? Do tipo assim, Inter, por exemplo, é uma fonte com boa legibilidade, moderna e adaptável, né? Então a gente pode colocar essa informação, por exemplo, aqui, ultra small, né? Pequenininha, para ajudar a complementar a justificativa. E Montserrat fonte bem conhecida. E não é diferente, que eu quero dizer, né? É uma fonte que ela tem uma fonte mais larga, mais bonita, mais diferente realmente do que a Inter, né? Então vou botar aqui, fonte bem conhecida, própria para destaque. Tá bom, ficou redundante, mas dá para seguir o jogo assim. Ou talvez eu até tire isso daqui, não sei se ficou muito legal não. Fonte bem conhecida. Vou botar aqui. Fonte
facilmente reconhecida pelo usuário. Aqui, beleza. Ok, vamos dar uma diminuída então nessa tabela aqui para ajustar o espaçamento, né, de novo. Aqui, beleza. Vamos para a paleta de cores, né? Na parte da paleta de cores, o rascunho que a gente fez foi nesse naipe aqui, né? Então vamos tentar montar alguma coisa nessa linha. E eu vou construindo com vocês aqui. Paleta de cores, a gente tem quantas cores aqui? Eram 8, se eu não me engano, né? A gente tem uns tons de cinza aqui, etc. Uns tons de vermelho. Cores de feedback ali, pedido ativo, pedido cancelado, etc. Então vamos lá. Ah, inclusive a gente tem a nossa própria... Acho que a gente tem o nosso guia de estilos, não lembro como é que ficou. Acho que a gente fez em texto sim, né? Vou pegar aqui na aba de protótipo. Aqui, temos sim, com certeza temos. Então vamos trazer para cá, né? Vamos facilitar a nossa vida. Colocar aqui embaixo, tipografia já foi, posso apagar. Vou juntar todo mundo aqui e vou subir. Beleza. Vamos tocar no barco aqui, né? Paleta de cores, a gente tem as cores, a aplicação e o código. Tá? Então, seguindo esse padrão aqui, como é que a gente pode fazer? Vou colocar um retângulo aqui para representar a cor. Vamos colocar alguns textos, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo. Aqui seria a cor, talvez, colocar assim. Vermelho, hot. E a aplicação, né? Destaque. A aplicação estaria, por exemplo, em small aqui, ultra small. Aqui seria o nome da cor. E aqui dentro, por exemplo, a gente pode colocar assim, né? O código X da cor. Ou do lado de fora também. Vamos testando aqui, né? Pode colocar assim. Pegar esse código X. É C5, 1 e um bocado de 3. C51333. Ok. A gente pode deixar assim, por exemplo. Deixa eu copiar esse texto aqui. Pode colocar assim e aí fazer um quadradinho assim, por exemplo, com ele centralizado, né? E aqui o preenchimento vermelho HUD. Aqui dentro vai estar branco, por exemplo. E aí H5, H4 aqui, por exemplo. Pode ser alguma coisa nessa linha daqui. 16 aqui de borda. Pode ser também direto a cor aqui, né? Vermelho HUD, por exemplo, assim. Como a gente viu, que eu acho que talvez fique até mais clean, né? De colocar assim. Fazer o seguinte. A gente coloca a aplicação aqui em P Small. O código da cor em P Small também. E aqui a aplicação lá embaixo, né? Vamos juntar esse aqui no Auto Layout, colocar na horizontal, depois junta todo mundo no Auto Layout, coloca num espaçamento bem pequenininho aqui para eles ficarem mais próximos. Vamos colocar esse quadrado para preencher todo o espaço aqui, colocar uma bordinha nele, aqui de 8, não, 16, ou talvez nenhuma borda, não sei, nenhuma borda fica esquisito, deixa 8 aqui. Então a gente tem o vermelho HUD, tem o código e a descrição aqui embaixo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma corzinha de texto principal, talvez. Pode ser. Isso daqui a gente vai fazer o que com essa informação daqui? A gente vai multiplicar ela aqui por várias, né? Poderia até transformar em componentes, se fosse o caso, né? Para tornar ainda mais escalável. Então eu venho aqui, faço ele preencher, coloco todo mundo aqui para preencher também. Esses textos que estão aqui dentro. Ok, eu botei para preencher, vai ficar bugado, né? Então vou separar esse Auto Layout e a gente deixa as cores assim, uma em cima da outra mesmo. Então a gente vai ter vermelho HUD. Aí esse aqui a gente pode até colocar em P5 aqui, H5 melhor dizendo, né? H5, aí vem o código X e aqui a aplicação ali embaixo. Ele fica da maneira mais escalável realmente, né? Então vai ter o vermelho HUD.
Opa. O nome da cor, vamos dizer assim, né? Preto HUD. Aí vai ser bom a gente deixar numa sequência interessante já, né? Então vai ter vermelho, preto, branco, cinza claro. Vou copiar aqui e duplicar esse frame todo, né? Cinza escuro. Oh, perdão, aqui cinza escuro ainda não. Aqui é só cinza, né? Cinza. Se você quiser, se tem gente que costuma dar aqueles tipo assim, Gray 100, Gray 300, Gray 500, como a gente viu o caso da Insomnia. Ali é uma forma mais de conversar com o front-end, né, do que com o usuário, com o cliente final. Aí você pode até optar pelas duas, por exemplo, colocar preto HUD e aí lá embaixo colocar, por exemplo, sei lá, HUD Black com um tracinho dentro, que é para dizer que é como se fosse a classe do CSS, enfim, dá para você brincar bastante. Aqui verde, laranja. Beleza, agora vamos para os códigos X aqui, né? Eles já estão na sequência. Então vou trocando um por um aqui. E depois a gente vai trocando ali nos bloquinhos também, né? 75. Verde, aqui. Laranja, vamos fazendo voltando aqui agora, né? Esse aqui é o pedido cancelado. Pedido ativo. Cinza escuro. Cinza claro. Opa, aqui é só cinza, né? Cinza claro. Aí vem o branco, que a gente vai ter que dar um jeito aqui, porque o branco não vai aparecer, obviamente, porque o fundo também é branco, né? Então vou colocar aqui talvez uma sombra, não sei, ou uma bordinha aqui leve, uma bordinha cinza, só para indicar que tem algum quadradinho aqui também, né? E aqui é o preto HUD. E aí vem as aplicações, né? Aqui destaque, aqui é texto, o branco é fundo, cinza claro, fundo do botão secundário, secundário. Aí eu vou colocar aqui fio container, né, para ele quebrar direitinho ali. Bordas sem foco, aqui o cinza, bordas sem foco. Texto secundário. Pedido ativo. E aqui pedido cancelado. Pronto, então já temos aqui a nossa representação da paleta de cores aqui na nossa guia de estilos, né? Temos aqui a paleta de cores, vou juntar todo mundo aqui, o espaçamento mais apertadinho aqui de 40, né? E aí a gente já pode ir para a próxima seção. Então tipografia a gente já tem informação aqui, paleta de cores também tem. Vamos para sombras, esse aqui é até difícil de encontrar inspiração, porque eu falei, é muito incomum o pessoal colocar sombra, por exemplo. Né? Então vamos ver aqui como é que a gente pode exemplificar, tá? Eu até penso da gente colocar, por exemplo, sombras, grid e espaçamento como exemplo real de uma tela, tá? Sombra, grid e espaçamento. A gente pode pegar, por exemplo, a tela principal aqui. Vamos pegar a tela principal. Isso aqui pode ser uma boa ideia para nós. Vamos testar, né? Pegar a tela de início aqui, por exemplo. Vou colocar ela aqui ao lado. Ela vai entrar como se fosse aqui, ó. Ela vai entrar aqui à direita. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, sombra, grid, espaçamento. A gente coloca todo mundo junto aqui. 80. E eles todos de lado aqui para a tela, né? Fio container, vamos separar isso aqui para a tela e ir lá para o fim. Beleza, essa tela daqui eu vou tirar esse grid, porque ele não vai aparecer na hora, né? 32 aqui, vamos dar a sombra de tela que a gente já deu para os outros, né? Sombra de tela. Então vamos lá, a parte de sombras, né? O que a gente pode fazer aqui? Vamos ter que ser criativo aqui para poder apresentar as sombras. Porque nessa tela a gente tem as duas sombras, né? A gente tem a sombra do menu e a sombra do card. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero usar aquela estrutura de card que a gente usou lá em cima. Com essa apresentação aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Essa estrutura de card aqui. Acho que ela fica bem legal.
Aqui, sombras, por exemplo, assim. Vou fazer um teste aqui, né? Sombras. Esse aqui tava H4, não, tava H3. Talvez a gente seja o caso de diminuir para H4, né? H3 está parecendo muito grande aqui. Opa. H4. Deixa eu inverter a ordem disso aqui, né? Dá uma agonia quando fica errado. Aqui, H1, 2, 3, 5 e 4 não, né? 4, 5. Aí. Beleza, então sombras, o que, é que a gente pode fazer aqui, né? Aplicação. A gente pode colocar, por exemplo, sombra do card. Vamos pensar aqui, né? Porque aí a gente... Deixa eu até tirar o auto layout daqui por enquanto. A gente transformar isso aqui no frame normal. A gente poder posicionar livremente aqui, por exemplo, um cardzinho de sombra desse. E puxar uma setinha daqui. Vou até roubar uma setinha dessa daqui. Vou botar aqui, por exemplo. Uma setinha aqui. Opa. Sendo puxado aqui, por exemplo, do menu, né? Vamos inverter aqui a posição. Então aqui teria uma sendo puxada do menu e a outra, por exemplo, sendo puxada de um card aqui ao lado. E aí a gente vai lá e indica aqui, né? Sombras, aqui na tela. Então pode ser uma saída também, né? Sombras, aí aqui vem o card. Sombra do card. H5, ela é X0, Y0, blur, né? 16 pixels, spread 0 pixels, fazendo a especificação assim mesmo, vamos ver como é que vai ficar, né? Blur spread, a cor aqui e a transparência 8%. Beleza, aqui a gente tem alguns pontos, né? Vamos colocar aqui tudo em parágrafo, não. Tudo em parágrafo pequeno. Vamos dar uma corrigida aqui. Deixar tudo isso aqui alinhado à esquerda, por exemplo. Fazer ele preencher o card. Aumentar um pouquinho esse card aqui, né? Aí a gente pode até puxar aqui então. Deixar assim ao ladinho dele. Preencher, né? Okay. Preenchendo. Beleza. Então aqui a gente tem sombras. A gente pode até fazer o seguinte então, para ficar melhor, né? Sombra do card. E dar aqui realmente um H5, alinhar todo mundo aqui à esquerda, né? E tirar, por exemplo, esse daqui. Então a gente deixa só ligado ao card. Aqui onde tem X, Y, a gente pode botar a cor principal, né? Texto principal. Opa. Cor de texto principal, blur também. Spread também. A cor e a transparência. Né? A gente poderia colocar dessa forma daqui, né? Então tem sombra do card e a sombra do menu, né? Sombra do menu que muda é o que? É o blur que é 80 e a transparência que é 15. Então, blur 80, transparência 15. Beleza, então a gente vai ter aqui sombra do card, sombra do menu. Vou colocar aqui abaixo, por exemplo. Aumentar um pouco mais isso aqui, né? Então a gente tem aqui as duas sombras especificadas. Então a sombra do menu vai se ligar aqui. E essa outra sombra do card vai se ligar aqui. Opa. Aí, maravilha. Acho que temos uma boa forma aqui de indicar as sombras, né?
Aí a gente tem o grid e os espaçamentos também. Vamos tentar fazer o seguinte, aqui na parte de sombra, vamos subir isso aqui mais um pouco. A parte de sombra eu vou especificar dessa forma mesmo. Vamos juntar todo mundo isso aqui num grande frame. Vou transformar isso aqui novamente no auto layout. E vou desfazer aqui, né? Vamos passar esse frame aqui para dentro. A especificação de sombra tá feita. Vamos ver se a gente consegue encaixar grid e espaçamento aqui depois. Tá, então aqui grid a gente até consegue talvez ao lado, né? Colocar assim, por exemplo. Juntar aqui a sombra com a tela. Vou ver se eu consigo fazer uma inversão aqui, tá? Vamos ver se é o caso. Colocar para aqui, colocar para aqui. Vamos botar essa tela para a esquerda. Colocar esses setas para saírem do local correto, né? Aqui, por exemplo, saindo de um card e essa outra saindo do menu e chegando no lugar certo aqui também, né? Que a gente não é nenhum tipo de monstro. Fazer uma coisa dessa com o nosso cliente. Então aqui, pronto, tem até a setinha chegando de baixo, a outra setinha chegando de lado ali. E aqui a gente pode colocar, por exemplo, vamos duplicar, né? Aqui na parte de grid, a gente coloca o nosso grid que a gente usou. Então qual foi o grid que a gente usou, né? Aqui são 4 colunas. Colocar todo mundo em auto layout, preenchendo a altura aqui, né? Fio. O espaçamento era 16, né? Que foi a calha. Aqui, auto layout, espaçamento 16. A largura disso aqui era 375, né? E as margens são 24. As nossas colunas são calculadas com a largura automaticamente, né? Aqui. Então esse aqui foi o grid que a gente usou, né? 375 por 812, 32 de margem, colocar um fundo branco aqui, por exemplo, e uma bordinha aqui, né? Uma sombra de tela. Então esse daqui, aqui ó, coisa linda, rapaz. Então a gente pode, por exemplo, botar esse aqui por cima dessa tela, né? Então a gente vem aqui, ó, clica aqui, opa, não dá certo assim não. Vamos tentar direto aqui com os retângulozinhos, né? Aqui, pronto, foi. Então aqui a gente pode colocar, por exemplo, 20%, não sei, 50%. Colocar o vermelho HUD aqui. Deixar aqui 50%, não, muito forte. Aqui, 10%, 15%, beleza, ficou legal aqui. Então esse aqui eu vou deixar aqui fora por enquanto, caso a gente ainda precise dele de novo, mas acho que não vai precisar. Então aqui na parte de grid a gente tem alguma indicação de tela, né? E aí eu vou juntar aqui o grid e aqui vou juntar a parte de sombra também, colocar aqui 40, por exemplo, de altura, aqui embaixo do grid também, opa, 40. Eu tô dizendo que esse negócio dá trabalho, é porque dá trabalho mesmo. E a gente junta aqui os dois, ó, na horizontal. Vamos ver se coube. Ó, que isso, coube por 10 pixels. Então, que sorte do caramba. Então aqui a gente vai ter essas informações aqui de grid, né? A gente já mostra o grid aqui. E a gente pode aproveitar também, então, vamos fazer o seguinte, né? Vou baixar aqui um pouquinho. E a gente coloca a informação de grid aqui em cima, por exemplo, né? Então, vamos baixar aqui. Sombra do menu. Dar uma baixada nela, deixar ela aqui de lado, pronto, deixar ela retinha aqui, beleza. Sombra do card, a gente pode até juntar as duas aqui, né? Sombras e grids, alguma coisa assim, se for o caso, tá? Sombras e grids. Sombras e grid, na verdade, né? E a gente coloca aqui o... Não sei se vai fazer muito sentido juntar elas na mesma seção, tá? Em termos de nome assim, mas é o que a gente tá fazendo aqui para economizar um pouquinho de espaço, né?
E aqui eu vou colocar, por exemplo, a informação do grid, né? Do grid que a gente usou. Grid mobile. Então ele tem, em vez de X, etc, aqui vai ser colunas, né? Opa, aqui. Colunas, ele vai ter 5. Opa. Aqui colunas vai ter 5, né? Beleza. Aí a gente tem o tipo, que esse aqui é esticado, stretch, né? Aí a gente tem largura, que é automática, então não vou nem colocar, né? Vai ser margem, 24 pixels, e calha, 16 pixels, né? Foi o que a gente usou, se eu não me engano. Aqui, grid mobile, vamos dar um espacinho mais para cima aqui, ou melhor, mais para baixo no resto. Isso aqui então, aqui, pronto. Maravilha. Vamos ajustar certinho. Aí a gente vai ter aqui grid mobile, vamos puxar aqui, né? Então, puxa do grid e joga para aqui para cima. Vamos ajustar bonitinho. Show de bola. Informações de grid e sombra do card aqui ao lado, né? Então já economizamos aqui um espacinho. Então sombra e grid já foi. Aí vem espaçamento, pô, esse espaçamento a gente tem que ter muita paciência, viu? Porque eu vou mostrar a vocês aqui. Teve um desses cases aqui que apresentou bem o espaçamento, mas dá trabalho. Acho que não foi esse aqui, acho que foi o da padaria. Vou mostrar a vocês aqui como é que ficou. Aqui, ó. Esse aqui ficou muito legal, né? Aqui, ó, alinhamento e grid, ó, a forma como a pessoa construiu os espaçamentos, ela foi especificando aqui. Mas não é simples da gente fazer com essas setinhas todas aqui, né? Então vamos ver se a gente vai ter paciência para fazer. Mas se for o caso, a gente vê como é que fica com a tabelinha também dos espaçamentos, né? Aqui, inclusive, a gente colocou no nosso próprio wireframe, né? Cadê aqui? A gente não colocou nenhum tipo de desenho em cima da interface, não, né? Então vamos tentar seguir dessa forma daqui. Os tamanhos e a aplicação, né? Então aqui nos espaçamentos vamos fazer o seguinte. A gente coloca um retângulozinho aqui, por exemplo, de altura 42 talvez, 50, não sei. Vamos colocar o texto. Opa. Então aqui vai ser 4 pixels, por exemplo, que seria o parágrafo, né? Que é indicando o espaçamento. Vou colocar aqui 4 pixels. E a aplicação, né? Dentro de um elemento, de um card, por exemplo. Então vou tentar esticar isso aqui. Ok, isso aqui vai ser um auto layout, por exemplo, com 24 aqui centralizado, né? Opa. E esse outro aqui vão ser as aplicações dentro de um elemento de um card. Então a gente vem aqui, centraliza todo mundo, joga um para o lado, joga outro para o outro, né? Space between. E aqui cinza escuro não, aqui texto secundário, né? Então, interessante. Vamos ver se vai ficar legal, né? Vamos trabalhar em cima dessa estrutura daqui, fazer 5 cópias delas aqui. Dos 5 espaçamentos que a gente colocou, né? 24, aí a gente vai ter aqui 4, por exemplo, então aqui eu vou botar 40, né? Só para ficar proporcional. Então a gente tem o que mesmo? Acho que é 4, 8, 12, 16 e 24, né? 4, 8, 12, 16 e 24. E aí a gente coloca os espaçamentos aqui proporcionais, né? 40, 80, 120, 160 e 240. Aqui. Dá para colocar aqui, por exemplo, uma coisinha mais clarinha assim. Se colocar essa de destaque, talvez fique um destaque muito grande, né? Não sei se fica legal ou não. Então aqui, talvez a gente possa colocar uma coisinha de destaque, né? Vamos ver aqui um H4, talvez. Aqui, ficou legal, né? Então aqui a gente tem os espaçamentos e as suas respectivas aplicações, né?
Então 8 aqui seria aqui, espaçamento vertical, beleza. Entre componentes, vamos ver se vai caber direitinho, coube. E aqui, graças a Deus, coube tudo certinho aqui, né? Então a gente já fala quais são os espaçamentos e qual é a aplicação. Vamos ver como é que ficaria na sequência, né? Em vez de estar alinhado separado, a gente deixar package aqui, né? Que seria na sequência. Então ficaria assim mais ou menos. O que também ficou bem viável, tá? Confesso pra vocês que não me desagradou não. Poderíamos até deixar assim. Achei que ficou legal. Então o espaçamento já foi. 40 aqui, né? Vou juntar tudo no auto layout. Aqui, espaçamentos e suas respectivas aplicações. É bom que isso aqui vai ficar como um guia para vocês, porque aí vocês podem inclusive aproveitar essa mesma sistemática de espaçamento que a gente usou, né? para trazer essa informação para o estudo de caso de vocês. Esse aqui de borda eu vou deixar de lado, tá? Por enquanto. Isso aqui vai só como documentação para o desenvolvedor, que eu acho que isso aqui já vai ser informação demais. A gente já tem muita informação aqui, né? Então eu vou tirar por enquanto. Vamos pular direto para os ícones aqui. E aí eu vou, na parte de ícones aqui eu vou colocar a biblioteca Remix Icon aqui. Vamos até confirmar se a gente está usando essa versão mesmo. Acho que vai ter aqui 2.5.0. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Remix Icon 2.5.0, né? Parágrafo aqui. Opa. Parágrafo. Esses que estão aqui vão ser parágrafo pequeno, né? P small. Então vamos deixar eles todos parametrizados aqui. Ok. Então essa parte dos ícones aqui eu vou deixar ela preenchendo tudo. E a gente monta um outro layout aqui para mandar o Remix Icon lá para o outro lado, né? Para ele ficar alinhado aqui no cantinho. Remix Icon 2.5.0. E vamos copiar os ícones que a gente usou no aplicativo, né? Fazer aqui uma catação de ícone. Que vai ficar bem legal. Então vamos ver. Aqui a gente usou do Google, Facebook. Eu acho que não faz muito sentido pegar aqui por enquanto. Porque isso é de login social. Esses são logos, na verdade, não são ícones, né? Então vamos pegar aqui. Tem o olhinho, tem o checkbox. Aqui. Vou apagar essas informações já estamos usando. Olhinho, checkbox. Vamos pegar tudo, depois a gente ajusta tudo de uma vez, tá? Olho, checkbox. A seta eu não vou pegar não, a priori. Eu acho que não... seta todo aplicativo tem, toda biblioteca tem, então não tem muito que tá buscando isso aí em bibliotecas, né? Aqui a gente tem esses ícones. Vamos ver o que a gente tem mais aqui, né? Parte do início. Cadê você? Aqui. A do início a gente tem bastante coisa, né? Então vamos ter localização. A gente vai ter o sininho aqui. Vamos ter o de repetir. Vamos copiando todos, depois a gente vai acertando lá. E aqui a gente tem os do menu. Os do menu eu vou copiar depois, a parte, que fica mais fácil. Aqui a gente acabou pegando o ícone repetido. Aí beleza. Aqui a gente tem o íconezinho da loja aqui embaixo. Tem o próprio ícone do lápis aqui também, né? Aqui. O xizinho eu vou deixar pra lá também, porque ele não é tão representativo assim, né? X toda a biblioteca vai ter, enfim, você consegue encontrar em qualquer lugar. Cardápio aqui não tem nenhum ícone. Aqui também, não, aqui tem alguns, né? Aqui na parte de tamanho, tem aqui adicionais, né? E aqui em observações. E aqui a gente tem um menos também, né? Aqui embaixo. Beleza. Estudo de caso, vamos trazendo aqui tudo, né? Depois a gente vai organizar isso aqui. Protótipo. Vamos ver. O carrinho a gente tem o lixinho aqui, né? E eu acho que é só isso mesmo. Depois tem um cartão ali. Então, o lixo e
ruim de pegar esses ícones assim. Deus me livre, Ave Maria. Vou pegar o lixo aqui um pouquinho só. Aí. E aí a gente pega o... Aqui, pega o cartão aqui desse lado. Beleza. Se vocês não quiserem me ver fazendo o trabalho todo, também podem pular um pouquinho da aula, porque eu estou gravando aqui realmente para vocês verem o tempo que leva, como é que a gente faz, né? Então tem aulas que são mais empolgantes, tem aulas que nem tanto, mas o trabalho da gente do dia a dia é assim. Não tem jeito não. Então beleza, aqui a gente tem meus pedidos, aqui não tem mais nada de novo, o cartão já passou, aqui a gente tem algumas novidades, né? Então tem perfil, endereço a gente já pegou, o cartão também. Cupom não e configurações também não. Vamos ver se tem mais algum logo aqui. Acho que não vai ter mais não. Os cartões, cupom, não, é isso mesmo. Então tem isso e tem os do menu também, né? Então vamos ver aqui. Cadê os do menu? Então vamos pegar aqui, né? O do início. Opa. Eita. Ok, pegamos os 5. Eu não vou pegar a versão preenchida também não, que a gente tá aqui mais para ilustrar. Beleza. Então agora eu vou pegar todo esse pessoal aqui. Vamos colocar num tamanho só aqui, por exemplo, 40 de altura, 40 de largura, todo mundo com a mesma cor. Então vai ser o que? Vamos ver, vai ser vermelho HUD. Vamos botar todo mundo vermelho HUD aqui, né? Vamos ver quantos ícones tem, tá? Então eu clico aqui em Export, por exemplo, e aparece quantos ícones aqui, ó, 23. Então a gente consegue 3 fileiras de 8 cada, né? É isso aí, 3 fileiras de 8 cada. Então vamos fazer uma primeira fileira aqui. A gente pode fazer assim, ó. A gente centraliza todo mundo, eu gosto de fazer assim, centraliza, distribui horizontalmente e coloca aqui, por exemplo, um espaçamento 40. Então ele já fica aqui, ó, tudo organizadinho. Eu venho aqui e pego os primeiros 8, né? Aqui, 8. Então esse aqui eu acho que ficou muito pequenininho, tá? A gente consegue até pegar mais. Vamos pegar 12 aqui. Então a gente pegou 8, 12 aqui. Que a gente tem 23, né, para colocar. Então a gente coloca 2 linhas de ícone aqui. Esse outro aqui. 40. Aí, maravilha. Vamos dar uma explorada aqui então. Tentar fazer o seguinte. Vamos colocar 50, 64 aqui o tamanho dos ícones. 64 de altura e largura. Opa. 64, 64. Ó, ficou num tamanho interessante agora. Então, 64. 64. Ok, eles ficaram com 1208. Tá bom demais já. Aqui a gente pode tirar só um de espaçamento aqui desse. Deixar 39, por exemplo. Que aí já ajustou o suficiente. Beleza, então temos os ícones aqui que a gente usou. Vou juntar esses dois aqui também com 40, né? Não sei se faz sentido centralizar aqui. Não, vou deixar assim mesmo, faltando um pedaço, né? Não vai ficar faltando um pedaço não. A gente esqueceu de pegar o Radio Button, né? Que eu acho que a gente usou em algum momento, não sei, a gente construiu ele aqui, né? Ele tá por aqui. Então vou pegar o Radio Button aqui. Fica melhor, a gente coloca ele aqui no finalzinho. Ele vai vir com 64. Tamanho vai completar certinho os 24 aqui. Pronto, então a gente tem os ícones que a gente usou. Vamos juntar esses ícones também, né? Com o título aqui de ícones. 40. E aí os componentes a gente faz o mosaico realmente, né? Aqui a gente já tem bastante informação, né? O guia de estilos aqui vem tipografia, paleta de cores, sombras e grid. Aqui a gente colocou grid do lado, então não faz muito sentido, né? Aqui é só sombras. E vamos trazer aqui a sombrinha de volta, né?
sombras, grid, espaçamentos, ícones e aqui componentes. Para a gente finalizar, finalmente, vamos trazer os componentes aqui. E os componentes são justamente essa parte daqui, né? É a parte que a gente parametrizou do nosso sistema. Então vamos lá. Aqui a gente já poderia, basicamente, já está até com 1200 de largura, né? Coincidentemente também. Então a gente poderia simplesmente apertar Ctrl Alt G para fazer um frame e colar aqui dentro, né? Vamos ver como é que ficaria. Opa, pera aí. Então aqui, ó, a gente já tem uma visão bem legal. A gente poderia aproveitar então para tirar essas sombras aqui e dá para dar uma explorada melhor, né? Tirar essas sombras. Eu vou tirar essa borda também aqui das seções que tem variante, né? Pelo menos essa cor mais chocante aqui. Vamos colocar um cinza, talvez. Um cinza mais discreto aqui, né? Cinza escuro. O cinza escuro ficou legal também, né? Com esse texto secundário aqui já tem. Então a gente já tem aqui uma sequência de componentes. Da forma como a gente organizou, ficou até fácil. Porque eles simplesmente já vieram de um lado para o outro aqui, né? De uma tela para outra, tranquilo. Então aqui eu até vou botar, né? Botão primário, botão secundário. Vamos dar uma geral, né? Ver como é que eles estão aí. E botão terciário. Aqui a gente vai ter uma notificação ainda não vista, né? Vou colocar o título aqui. Ou até vou colocar assim, né? Seja bem-vindo ao nosso app. Este é um exemplo do componente de notificação que ainda não foi aberto, né? Que ainda não foi lido. Deixar assim. Cartão, aqui a gente tem o tamanho da pizza, os cards, né? Os inputs que a gente construiu aqui também. Menu. Vamos colocar uma bordinha nesses menus aqui. Só para eles não ficarem esquisitos aqui também, né? Colocar aqui, por exemplo, assim, uma bordinha cinza clara, né? Cinza. E um raio aqui abaixo de 24, por exemplo. Só para a gente ver que é o menu inferior, enfim, tem aquela curvatura lá, etc. Ok, então os componentes aqui já foi mais fácil do que eu imaginava, porque a gente já fez um bom trabalho anteriormente, né? Então é isso. Vamos juntar aqui os dois componentes aqui. 40. E agora sim, concluímos aqui a nossa sessão, depois de muito sofrimento. Concluímos aqui a nossa sessão de guia de estilo, né? Então, a guia de estilos foi elaborada levando em consideração as suas 7 partes, né? Que a gente tirou a borda. Então a gente colocou aqui quais são as 7 partes. Tipografia, paleta de cores, sombras, grid, espaçamento, ícones e componentes. Todas as decisões de design foram tomadas, tirar essa vírgula que não existe, foram tomadas levando em consideração usabilidade e escalabilidade do sistema. A tipografia aqui, Inter e Montserrat, o porquê que a gente usou cada uma, as aplicações, a tag, né, de cada uma, a fonte, o tamanho, o peso. A gente até poderia colocar o cenário de aplicação de cada uma delas, tá? Mas seria muita informação. Da paleta de cores a gente tem aqui as 8 cores que a gente usou, as sombras que a gente usou, o grid que a gente usou também, os espaçamentos e suas aplicações, os ícones e os componentes. Quero ver alguém reclamar que faltou uma coisa aqui. Aí vai vir gente aqui no comentário e falar assim, faltou a borda, né? Aí é sacanagem. Então pronto, aqui a gente tem guia de estilo, estamos chegando já no finalzinho aqui, né? Depois de guia de estilo, a gente parte para o protótipo de alta fidelidade e acabou basicamente, né? E agradece a pessoa por ter visto o nosso trabalho. Então é isso, vamos dar uma limpada geral aqui, estamos já no finalzinho. Parabéns para você que conseguiu assistir essa aula toda, porque muitos de vocês acham que vão pular, porque ficou uma aula longa e talvez um pouco tediosa, mas é o que eu falei, eu prefiro deixar aqui vocês pularem, né? Para vocês poderem ver a realidade, como é que funciona. Então é isso, meus queridos. Espero que estejam gostando bastante. E eu vejo vocês aí na próxima aula. Até mais.